Agora 10 horas e 36 minutos, a gente vai falar sobre a fome que atinge, gente, um número elevado de pessoas no mundo inteiro. Apesar dos grandes avanços econômicos, sociais e tecnológicos, a falta de comida para milhões de pessoas no Brasil continua. E com a pandemia, essa situação se agravou ainda mais. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o coordenador nacional de educação da Cruz Vermelha Brasileira, o José Flávio Cunha, que está ao vivo com a gente. Bom dia, Flávio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. José Flávio, me ouve? Novamente com vocês. Estou ouvindo direito. Agora sim te ouço. Bom ouve? dia. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês para falar de um assunto realmente de extrema seriedade, que é a fome, né, que está assolando não só aqui o Brasil, mas o mundo inteiro, né? Passamos por uma fase muito crítica, então é um prazer estar aqui para esclarecer alguns pontos. Pois é, José Flávio, você é membro da Cruz Vermelha. Eu queria que você explicasse para a gente como que essa instituição tão grande, tão importante, atua ali no combate à fome. Então, a Cruz Vermelha Brasileira, ela tem como escopo um fundamento que é de amenizar ao máximo o sofrimento humano. E nós sabemos que a fome é um problema que assola a humanidade de uma forma geral. Então, a Cruz Vermelha Brasileira, como instituição humanitária, ela busca parcerias junto a outras organizações, a empresas que também se sensibilizam com esse problema, e daí ela, através de projetos que são elaborados por nós aqui na instituição, para levarmos assistência a toda essa população. Assistência essa não só no sentido físico, mas também no emocional. Então, a Cruz Vermelha Brasileira, ela atua nesse sentido da fome, no sentido de minimizar esse problema, porque nós não vamos conseguir resolvê-lo, mas minimizá-lo, ou seja, através da doação de cestas básicas, já fazemos também doação de cartões alimentação. Hoje, já esses cartões, eles já disponibilizam uma certa quantia em espécie para que a pessoa ela tenha toda a liberdade para comprar aquele artigo que realmente lhe falta, a sua real necessidade, porque muitas vezes doamos uma cesta básica, mas essa pessoa ela necessita de algo mais. Então, com a doação desse cartão, com valor em dinheiro, essa pessoa ela tem condições de suprir a sua verdadeira necessidade. Esses cartões estão por volta de um valor de R$500, que são doados em 2 parcelas, que essa pessoa terá toda a liberdade para usar como ela achar mais conveniente. José Flávio, bom dia, muito obrigada por estar aqui conosco, falando desse assunto que é tão sério, né? E eu queria que o senhor comentasse com a gente como é que ficam as ações da Cruz Vermelha quando a situação fica ainda mais grave como a que estamos vivendo hoje, né? Estamos vendo aí números assustadores, né? A pandemia intensificou ainda mais essa situação de pobreza, né, de situação de fome de muitos brasileiros. A Cruz Vermelha ela segue algum caminho, intensifica os projetos, intensifica a parte de comunicação. Como é que fica o trabalho de vocês em relação a situações mais graves como essa que estamos vivendo? Pronto, a Cruz Vermelha Brasileira, diante de toda e qualquer situação grave de emergência, ela envia, digamos, se for um local específico, ela tem uma equipe responsável por fazer um levantamento de necessidades. Então, inicialmente, todo o programa é voltado para aquelas necessidades que foram levantadas inicialmente. Então, nós contamos com a parceria de grandes instituições, de empresas que se sensibilizam, né, realmente com a situação que aquela população está passando, e inicialmente o objetivo é suprir aquelas necessidades iniciais. Caso esse problema se agrave, normalmente já temos um plano B.
Nós nunca vamos para uma luta, uma guerra, digamos assim, somente com um plano. Nós temos sempre algo mais a acrescentar. Caso aquilo não seja suficientemente necessário para suprir aquela necessidade, nós teremos sempre um plano B para que seja complementado a algo no sentido de realmente, não de resolver, mas pelo menos minimizar ao máximo aquele problema. Certo, José Flávio. De que forma a pandemia piorou a situação da pobreza aqui no nosso país? Olha, a pandemia foi até esse agravamento trazido pela pandemia, foi uma causa, digamos, necessária, até porque, por medidas de segurança, nós fomos impedidos de termos esse relacionamento mais próximo, como tínhamos antes, nas relações de trabalho, no comércio, enfim. E então, por medidas de segurança, as autoridades sanitárias recomendaram que todos ficassem retidos em casa, né? Em quarentena. Então, isso fez com que as pessoas que realizavam seus trabalhos, digamos, de comércio, que viviam de renda própria, o trabalho informal ou não, então todo o comércio ficou impedido de levar de forma, digamos assim, já de forma normal esse atendimento. Então, muitas pessoas ficaram impedidas de trabalhar. Com isso, quem tinha alguma renda reservada, isso para poder se manter durante essa quarentena. Mas quem não tinha, ficou sem trabalhar e, consequentemente, os recursos que ele dispunha para poder suprir suas necessidades, ele ficou sem esses recursos. Então, com a pandemia, com o impedimento de uma relação de comércio, de trabalho normal, houve o agravamento do problema da fome aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Com certeza, José Flávio. Agora, o senhor acha que falta um pouquinho as pessoas visualizarem um pouco mais essa realidade da fome? Porque eu percebo que pessoas, né, que estão trabalhando, que têm ali, né, uma vida equilibrada, que às vezes até ajudam, né, outras pessoas, mas que às vezes a gente ouve falar de fome, a gente não tem noção do que é essa realidade. Ou seja, tem famílias que elas dependem exclusivamente de uma doação, ou se não tiver essa doação, elas vão passar fome, realmente não vão ter o que colocar para os filhos comerem, por exemplo, em casa. Essas famílias, elas são muitas e elas existem, muitas pessoas não sabem dessa realidade mesmo. Isso, o que realmente está faltando é uma sensibilização maior da sociedade, né? É como você diz, muitas pessoas ouvem falar que alguém está passando fome, mas eles não têm uma visão realmente real do que é passar fome. Passar fome não é simplesmente você saltar uma refeição. Passar fome é você acordar pela manhã e não ter nada, simplesmente nada para se alimentar. Então, o que está faltando é uma sensibilização maior, uma conscientização da sociedade civil, porque isso não é um problema de responsabilidade só governamental, é um problema que envolve toda a população, envolve a humanidade inteira, porque a sociedade governamental ela não sabe daquele meu vizinho que está passando por um problema. Então, se eu tenho algo a mais e sou sensível àquele sofrimento, eu tenho empatia por aquela situação, então eu vou ajudar meu vizinho. Então, já é uma forma de minorar esse problema. Então, existe realmente a necessidade de sensibilização, de campanhas de sensibilização da população de uma forma geral, para que todos façam a sua parte, para que esse problema seja resolvido da melhor maneira possível. E sempre dá para a gente ajudar, né, José Flávio? Eu acho que isso é importante da gente destacar aqui. E as pessoas que estão em casa agora querem ajudar de alguma maneira, inclusive o trabalho da Cruz Vermelha, como que faz?
Olha, em todos os estados brasileiros, né, nós temos uma filial, né, da Cruz Vermelha Brasileira. Eu recomendo que essas pessoas busquem os sites da Cruz Vermelha Brasileira, onde lá normalmente se faz a divulgação dos sites onde poderão ser feitas essas doações. Nós estamos passando por um momento agora muito difícil, por exemplo, aqui na região do sul da Bahia, onde está havendo um problema de enchente. Então, é importante que as pessoas busquem fazer doações para que as necessidades dessas populações, da população do sul da Bahia, sejam supridas o mais rapidamente possível, não só em termos de alimentação, mas doação de cobertores, colchões, roupas, enfim. Procure a Cruz Vermelha na própria internet, nas redes sociais, você vai encontrar os sites da Cruz Vermelha e lá vocês irão encontrar indicações de sites onde vocês poderão fazer essas doações. Certo. José Flávio, o senhor citou aí, né, pontuou essa questão do sul da Bahia que está acontecendo agora por causa das enchentes. Agora, existem outras regiões do Brasil que são mais preocupantes aí, de acordo com o trabalho que o senhor vem desenvolvendo, que o senhor percebe, tem sempre aquelas regiões que são mais vulneráveis aqui no Brasil? Realmente, o Brasil, por ser um país de proporção continental, né, torna-se até difícil a execução de alguns trabalhos, porque depende de logística, a logística é bem diferente do que se aplica em países bem menores. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo atualmente esse problema no sul da Bahia, com a enchente, né, devido a essas chuvas. Nós já estamos com uma equipe, né, já fazendo o levantamento das principais necessidades dessa população. Então, hoje, o nosso ponto está sendo o sul da Bahia, mas o que nós observamos durante esse período todo que eu venho atuando na Cruz Vermelha, vemos também que na própria região norte, por ser uma região imensa, né, e também de acesso difícil a algumas localidades, então, realmente, o Brasil todo, de uma maneira geral, ele precisa de uma atenção especial, até porque hoje nós vivemos situações de queimadas, situação de poluição acentuada de rios, enfim, o Brasil hoje é um país que a gente não pode apontar como ponto principal ou mais agravado uma determinada região, mas o Brasil, de uma forma geral, precisa de uma atenção especial, não só das instituições governamentais, mas também da própria população, que tem que se conscientizar do que ela tem que fazer para minimizar esses acidentes que vêm acontecendo de uma forma tão frequente, né? Então, o Brasil, eu vejo hoje o Brasil como um país ele está único, é um ponto único e que merece toda a atenção possível. Pois é, isso que você está falando nos chama a atenção, José Flávio, para a seguinte questão. Quando a gente fala sobre o combate à pobreza, sobre a situação ali de miséria que muitas pessoas vivem, a gente pensa sim na fome, esse é um ponto fundamental, né? Mas a gente também tem que se atentar que existem outras questões que precisam ser trabalhadas, precisam ser pensadas, né? Como o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso também a uma moradia. Tudo isso precisa ser levado em consideração, né? Isso. Então, levando até em consideração o conceito ampliado de saúde, que a Organização Mundial da Saúde, ela define saúde como sendo um bem-estar geral. Não só a ausência de doença, mas uma boa moradia, uma boa situação econômica, financeira, social, psicossocial. Então, nós não podemos olhar a pessoa como um fato isolado. Então, para que ela tenha saúde, é necessário que ela tenha uma boa alimentação. Se ela tem uma boa alimentação, consequentemente, ela poderá ter uma saúde adequada. E se for o contrário, ela fica mais suscetível a doenças e, consequentemente,
a oneração, os gastos que o poder público vai ter que arcar com essas pessoas será bem maior. Nós estamos agora aqui na Cruz Vermelha com um programa chamada Combate à Pobreza Menstrual, que é um problema que assola a comunidade brasileira, a população brasileira, principalmente a chamada comunidade de baixa renda, onde as mulheres não dispõem de condição suficiente para aquisição de absorventes para serem usados durante o período menstrual. Então, a Cruz Vermelha, ela em parceria com a Always, certo? Ela já está doando e vai doar por volta de 800 mil absorventes para que as necessidades menstruais, principalmente das jovens, sejam atendidas, porque muitas jovens, muitas vezes, por não terem condições de adquirir um absorvente, deixam o colégio, não usam absorvente, vão usar um jornal. Muitas vezes, por incrível que pareça, usam miolo de pão para poder servir como um absorvente. Então, essa é uma preocupação também da Cruz Vermelha, atuar não só em termos de acidente, mas também no sentido de garantir esse bem-estar, essa saúde da população brasileira. E é uma questão de prevenção também, né, José Flávio? Eu acho que esse cuidado, né, com a população mais vulnerável, ele vai evitar problemas futuros da questão da saúde pública, né? Ou seja, se a questão governamental não preocupa com essa parte da prevenção, depois ela vai ter um gasto muito maior, que é com cuidado com essa pessoa que pode adoecer, ou por causa da fome, desidratação, por conta dessa miséria menstrual, como o senhor explicou para a gente agora. Então, a gente tem que pensar que essa prevenção ela pode evitar consequências maiores no futuro, né? Isso mesmo, porque com o uso inadequado, aliás, de material inadequado, né, para ser usado como absorvente, o que surgem a possibilidade de surgirem patologias ginecológicas do trato urinário dessas mulheres é muito alta. Então, o custo que vai levar à saúde pública, né, o custo que as instituições governamentais vão ter que arcar com o tratamento dessas mulheres é muito alto. Então, vale ressaltar que esse problema, aliás, todos os problemas brasileiros, no caso, como nós estamos falando, da fome, da pobreza, da saúde, ela não é um fato isolado de responsabilidade unicamente dos poderes públicos, mas é uma responsabilidade inerente, é uma responsabilidade que requer um cuidado, não só do poder público, mas também uma conscientização e uma cooperação da própria população, certo? Porque é bom que não adianta se fazer uma campanha se não há uma boa aceitação da população. Então, é muito importante que a população assuma esse papel de multiplicador e de levar realmente à frente tudo que é feito no sentido de minimizar os problemas de saúde da população. Todo mundo tem que chamar para si essa responsabilidade também, né? Muito obrigado, José Flávio Cunha, coordenador nacional de educação da Cruz Vermelha Brasileira. Agradeço demais pelo seu tempo aqui, por ter vindo falar com a gente sobre esse assunto que é tão sério, tão importante e que a gente precisa sim chamar a atenção das pessoas que estão nos vendo. Eu quero agradecer em nome da Cruz Vermelha Brasileira, na pessoa do nosso presidente nacional, o senhor Júlio Caus, certo? Agradecer a oportunidade e espero ter sido claro o suficiente, porque não temos tanta necessidade de falarmos muita coisa em relação a isso, porque todos nós sabemos e temos que tomar consciência de que o problema não é só do outro, é meu, é seu, é nosso. Então, cada um de nós temos que fazer o que realmente nos cabe. Temos que ser o quê? Um ponto de apoio
temos que estar juntos para chegarmos a um denominador comum, que é o bem-estar, e esse sofrimento seja minimizado. O meu muito obrigado a todos. E a gente agradece também pela sua participação.